Hoje, uma boa tarde para vocês então, tá legal? Me chama que eu vou dar boa tarde a você que está em casa e agora a gente tem muita coisa para falar. Me chama que eu vou começa com uma nova reviravolta no caso Bruno. Macarrão, amigo e fiel escudeiro, atribuiu ao jogador em depoimento a responsabilidade pela morte de Elisa Samúdio. As revelações de Macarrão caíram feito bomba e a promotoria não tem dúvidas da culpa do jogador pelo assassinato da jovem. Foi uma longa madrugada e cheia de revelações. Depois de 2 anos, 4 meses e 22 dias, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, quebrou o silêncio e confirmou que Elisa Samúdio foi mesmo assassinada. Logo nos primeiros minutos de depoimento, Macarrão afirmou à juíza que não era um monstro. Ele tentou se livrar da acusação de sequestro e cárcere privado da ex-amante de Bruno e do filho dela. Por diversas vezes, Macarrão negou que Elisa tenha sido trazida para Minas Gerais contra a própria vontade. Macarrão disse que foi ele quem levou Elisa Samúdio até um local indicado pelo goleiro Bruno e que pressentiu que ela seria morta. Segundo ele, Luiz Henrique evitou acusar Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Ele já deu muito, entendeu? O que ele está fazendo aí já é um risco de vida, porque ele tem muito medo do Bola. Essa é a verdade. Quem não tem medo do Bola? Entendeu? Quem não tem? Então, o Bola realmente é um terror. Ele já chora que é com as lágrimas do crocodilo dele aqui. Depois de 5 horas de depoimento, o interrogatório de Luiz Henrique Romão, o Macarrão, foi interrompido e deve ser retomado na tarde desta quinta-feira. Mas para a promotoria, a participação de Bruno como mandante do assassinato de Elisa Samúdio está confirmada. Bruno Fernandes das Dores de Souza optou por providenciar, articular, comandar através de seus empregados, amigos, familiares, mulheres e com a instrumentalização de veículos seus e de imóveis seus, cárcere privado e o assassinato de Elisa Silva Samúdio por conta da sua indisposição de atender o desejo daquela de ser bem pensionado o seu filho em comum com Bruno. As palavras de Macarrão foram no seguinte sentido, de que ele teria tentado admoestar o Bruno a não matar Elisa ou a não provocar o assassinato dela e que o Bruno teria assim se dirigido a ele. Palavras do Macarrão: você é um bundão, pode deixar que agora é comigo, batendo no peito, eu sou o cara, eu sou o pica. Para o Ministério Público, o detalhamento do dia do assassinato de Elisa Samúdio foi fundamental para incriminar ainda mais todos os envolvidos no caso, inclusive o goleiro Bruno. Trata-se de uma confissão muitíssimo inteligente. A promotoria já estava a sinalizar, antes do início do interrogatório, que esperava sim uma confissão em algum grau do réu Macarrão, Luiz Henrique Ferreira Romão, e esperava que ao fazê-lo ele necessariamente implicasse o acusado Bruno, pois não seria inteligente ele de alguma maneira confessar sem apontar a responsabilidade do Bruno. Pois se não o fizesse, ele invariavelmente figuraria como o único articulador destes delitos, especialmente do assassinato de Elisa Silva Samúdio. O Bola é profissional. Ele fez o serviço dele, não quer que ninguém veja o que ele ia fazer com aquilo ali, né? Porque ele achava que o corpo sumindo, não importava estar morto, sumiu o corpo, sumiu tudo, acabou o processo, acabou tudo. E onde se enganou, porque agora está aí, ó, vai ser desmascarado e nós vamos dar para ele o que ele merece, que é uma cadeia razoável. Quando ele sair, ele não dá conta de matar mais ninguém. Entendeu? Se quiser matar alguém, alguém é que vai matá-lo. Bola como ex-policial, bandido, mas também um justiceiro e dotado de um tipo de ética marginal, mas não exatamente coincidente com a ética dos bandidos comuns, ao deparar-se com a criança, recusou-se a executá-la. Diante da recusa de Bola de executar a criança, Macarrão e Jorge cuidaram de acionar a Daiane. Olha, não será possível eliminarmos a criança, prepara-te porque tu cuidarás dela. Interessante notar o seguinte, que ontem por volta de 10h30 da noite, lá
avançar da noite aí é que começou o depoimento do Macarrão. Havia uma expectativa de se Macarrão assumiria o crime, porque era o que todo mundo comentava, os colegas de imprensa comentavam entre nós, a gente conversava isso, de que ele assumiria toda essa responsabilidade, para então poupar o goleiro Bruno. E aí ficou esse impasse. Dentro do júri, quem estava lá dentro acompanhou um outro embate. A família dele pressionava, dizendo, não, conversa, resolve essa história, abra a boca, conte o que você tem para contar, porque havia essa expectativa de que ele falasse mesmo. Já o advogado estava temeroso, ou seja, vamos falar, não vamos falar, enfim. Havia toda essa discussão, todo esse clima, um clima de muita tensão dentro do plenário, embora havia, por parte de quem acompanhava o Macarrão, e eu estive lá dentro, acompanhei, o tempo todo tranquilo, olhava para baixo, às vezes colocava a mão no rosto, ficava muito tranquilo, assim, mostrava, às vezes, uma certa preocupação, às vezes, uma certa tranquilidade. Mas uma situação extremamente delicada e aí ele acabou confessando com detalhes essa situação. E vamos agora ao vivo ao Fórum de Contagem com o repórter André Salles, que está lá no Fórum de Contagem. André, pela manhã o fórum permaneceu fechado. O que está acontecendo por aí agora? Boa tarde para você. Boa tarde, Jacques Leal. Boa tarde aos telespectadores do Me Chama Que Eu Vou. Jacques, ao contrário dos últimos 3 dias, né? Esse 4º dia de julgamento dos envolvidos aí no desaparecimento e possível assassinato de Elisa Samúdio, situação bem tranquila. Como você disse, o Fórum de Contagem na região metropolitana está fechado. Poucas pessoas passaram por aqui, na maioria jornalistas. 2 advogados estiveram aqui na porta do fórum. O Rodrigo Bisotto, que é um dos 4 advogados do goleiro Bruno. Inclusive eu questionei ele sobre esse interrogatório, né, do Macarrão, né, do Luiz Henrique Romão, que foi o grande fato que aconteceu ontem, logo já no início da madrugada, né, todos esses esclarecimentos, ele pela primeira vez assumindo, né, admitindo que a Elisa Samúdio realmente foi assassinada e atribuindo aí o mandante, colocando como mandante desse crime o goleiro Bruno. Ele mostrou bastante surpresa, né? Se demonstrou surpreendido com o teor do depoimento de Luiz Henrique Romão e tentou ainda dizer que poderia haver algum interesse por trás desse depoimento, né? Ele disse que os 2 eram grandes amigos e qual seria o interesse de Macarrão a atribuir essa culpa aí em cima do goleiro Bruno. Agora, né, há poucos minutos, Jacques Leal, a gente conversou também com o Hércio Quaresma, que atualmente defende o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, mas que já defendeu o goleiro Bruno desde o início ali do processo e também o Luiz Henrique Romão, o Macarrão. A gente, inclusive, perguntou a ele o que ele achou desse depoimento, se chegou a surpreender. No início ele não quis falar, disse que falaria apenas sobre a defesa do Bola, mas no segundo momento, até com a nossa insistência, né, em perguntar, ele disse que nunca tinha ouvido essa versão, se demonstrando então de certa forma também surpreendido, né, com o teor dos esclarecimentos aí do depoimento de Luiz Henrique Romão. No entanto, ele afirmou segurança no que tange a defesa de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Ele disse que a situação para ele é bem tranquila, né? Já que, pelo que a gente sabe, Luiz Henrique Romão acabou não entrando no mérito, não disse que Bola era o assassino, por isso, Hércio Quaresma demonstrando uma tranquilidade. Os trabalhos por aqui começam daqui a pouco, Jacques. Ok, André, obrigado pelas informações, boa tarde para você. A qualquer momento pode chamar aqui, porque é prioridade a sua entrada para trazer novas informações sobre esse caso, que é de interesse da coletividade. E o ex-advogado de Macarrão, Wesley Vasconcelos, ao saber das declarações do acusado, disse nas redes sociais que foi traído durante 1 ano e 8 meses. Veja só. Na verdade, eu não tinha conhecimento do fato, né? Eu acreditava realmente, até quando eu fiquei na defesa, a outra versão que ele havia dado. Contudo, o réu tem o direito de guardar a verdade, inclusive guardar a verdade do próprio advogado. Provavelmente ele não achou que o momento adequado para falar sobre isso era agora, né? Em plenário do júri. Surpresa geral, né? Gente, e a mãe da Elisa Samúdio, dona Sônia, falou sobre Bruno e Macarrão durante este depoimento. Veja o que ela disse. Bruno premeditou, Bruno foi o mandante. Simplesmente o quê? O que ele pode me fazer agora, minha esperança é que realmente ele faça isso e Deus restos mortais da minha filha. Não tem como perdoar. Ele não tentou só com a vida da do meu neto, ele matou a minha filha. O que eles perguntaram para mim é se ela tinha o costume de sumir. Ela não sumiu, né? Eu perdi o contato dela, porém, eu só uso telefone, eu não uso rede social. Na época ela estava na rede social, né? Tanto que a pessoa que eu coloquei para procurar ela achou ela na rede social, no Orkut dela.
Eu me sentei ontem do lado da dona Sônia, fiquei alguns minutos ao lado dela acompanhando o depoimento, e o tempo todo essa mulher tem sofrido, sofrido e sofrido. Muita tristeza mesmo. E eu converso agora com o jurista André Missior sobre as acusações de Macarrão ao amigo Bruno. Doutor, boa tarde. Na sua experiência como jurista, o que muda agora com essas revelações do Macarrão? Bom, boa tarde. Muda várias coisas com relação ao julgamento que está em curso, que está envolvendo atualmente só o Macarrão e a Fernanda, e naturalmente isso vai trazer repercussões para quando o Bruno for em julgamento em março e o Bola também quando for a julgamento, um momento a ser marcado pela juíza. Doutor, a pena do Bola pode ser reduzida com essas revelações ou não? A do Bola ou do Macarrão? Do Macarrão. A do Macarrão, perdão. Ela pode ser reduzida sim. O promotor, o doutor Henry, ele falou, e eu concordo com ele, que na verdade essa confissão do Macarrão foi parcial. Então, ele admitiu de certa forma a participação dele, Macarrão, na suposta morte da Elisa. Fica um pouco mais difícil, porque com certeza essa confissão parcial do Macarrão, que ocorreu na madrugada de hoje, vai ser muito explorada pela acusação, tanto pelo promotor quanto pelo advogado, que representa a família da Elisa, vai ser muito explorada no julgamento do Bruno, que está marcado para março. Quer dizer, então, que a situação do Bruno se complica ainda mais em relação a essas declarações prestadas ontem pelo Macarrão? Eu acredito que sim. É? Doutor, e como é que o senhor viu as declarações do Macarrão, contando detalhes, mudando a versão? Era esperado inicialmente de que Macarrão desse uma versão dizendo que ele assumiria a responsabilidade para isentar o Bruno. Se escutou muito isso durante toda a tarde e noite lá no fórum. As declarações do Macarrão também surpreenderam o senhor? Olha, pela minha experiência, nada do que acontece num júri me surpreende, porque no júri tudo pode acontecer, né? As declarações do Macarrão foram de modo a afirmar que houve a morte de Elisa, atribuiu responsabilidade ao Bruno, reduziu a sua responsabilidade, Macarrão, no caso, e ele não mencionou o Bola. Né? Então, essa confissão, no caso do Bola, não vai ter tanto impacto assim. E o Macarrão tentou, ao que me pareceu, tirar o máximo da responsabilidade dele, Macarrão, para visar a uma pena menor possível no caso de condenação. O senhor acredita que ele tenha poupado o Bola, de certa forma, por medo do Bola? Na declaração dele dizendo que teria entregue, então, a Elisa Samúdio a um carro preto, mas não chegou a citar o Bola, por exemplo, que estaria dentro desse carro. O senhor acha que houve um certo temor da parte dele preservar o Bola para não sofrer represália depois? Eu acho que já entra muito no terreno da especulação, né? Ok, doutor, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos aqui no Me Chama Que Eu Vou. Uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde, foi um prazer. Igualmente.